Sua vida é mais interessante do que você imagina. É isso mesmo. Comece a criar conteúdos pro YouTube, para as redes sociais o quanto antes, tá? Melhor ainda se for só pro YouTube. Quer dizer, não só pro YouTube, mas se você der conta no Instagram, no TikTok. Mas é que o YouTube é um jogo de longo prazo, como você já sabe. Porém, quando você começa a criar vídeos pro YouTube, você fala até pra você mesmo: ah, mas a minha vida não é tão interessante, eu não tenho tanto conteúdo assim pra poder passar. Mas você dá um jeito, né? No final das contas, você dá um jeito de criar. E as pessoas, elas, no final das contas, elas nem querem tanto saber assim se você tem um conteúdo legal. Elas só querem passar tempo. Tem vezes que as pessoas pegam o celular e colocam no vídeo só pra poder lavar uma louça. E às vezes tá viajando na maionese, tá pensando na morte da bezerra. Ela só quer um vídeo longo para ela achar que ela tá assistindo alguma coisa, que ela tá consumindo algum conteúdo de valor. Então, só comece a criar, tá? Antes de eu abrir esse vídeo aqui, eu falei assim: sobre o que eu poderia falar hoje? Eu tava com outro assunto em mente. Eu tava com o assunto de falar sobre coisas que eu aprendi quando eu trabalhei por conta própria, né? Então, mas não vai ser o assunto de hoje, não vai ser. E aí eu fui no YouTube, abri uma página, só abri a página inicial do YouTube e tinha pelo menos uns 3, 4 vídeos ali de pessoas gravando a sua rotina do jeito que eu tô fazendo, né? Com um pouco menos de recurso, né? Do jeito bem amadorzão possível, com pouca edição, enfim, com o que consegue fazer, que é uma câmera de celular, sentar num lugar, colocar uma luz ali e começa, pau no gato, entendeu? Então, elas simplesmente começaram. E aí você vai lá olhar nas visualizações, 12 visualizações, 30 visualizações, simplesmente a pessoa tá lá documentando. Primeiro, um vídeo de 60 vídeos, não sei o que lá, não sei o que lá. Né, gravando meu dia a dia, não sei o que lá. Simplesmente as pessoas estão começando a fazer, a produzir. A inteligência artificial tá vindo aí para dominar tudo, né? E se você não souber, tipo, meio que fundir o ser humano com a máquina, né? Se você não souber utilizar as coisas boas que ela pode fazer por você, para você gerar conteúdo, para as pessoas conseguirem conhecer o seu trabalho, se você for aquele tipo de pessoa que na época da revolução, né, dos celulares, quando a Apple veio com o celular só um botão, as outras empresas começou a inventar um monte de celular com um monte de teclado. Quanto mais teclado melhor, porque achava que não ia ficar obsoleto essas coisas, e foi contra a ideia da Apple, né? E achou que a Apple tava ficando louca. E no final das contas, ela tava 10 anos mil luz na frente. Então, da mesma forma, a fotografia, se eu não me engano, foi a Kodak, né? A Kodak achava que, apesar que a Kodak não morreu, mas do que era, né? Do que era a força que era, hoje já não existe mais. Mas por quê? Porque tá acontecendo uma movimentação, tá acontecendo um movimento. Tem muita gente ainda focada lá no Instagram, focado no TikTok, mas para quem tá fora dessa bolha do consumo excessivo de vídeos curtos, tá vendo que o negócio é aqui no YouTube, né? Empresas estão abrindo contas, empresas grandes de emissoras estão abrindo contas no YouTube. Você vai assistir a Record hoje, a SBT, eles já têm contas ao vivo ali, oferecendo uma transmissão em 4K, ou seja, é até melhor que na própria televisão, ao vivo, aberta, que não consegue atingir 4K. Então, tá acontecendo alguma coisa. E você, eu tô te falando, começa agora, começa o quanto antes, mesmo que você não esteja preparado. Mas eu não tenho uma softbox. Tem como você fazer softbox de papelão, tá? Então, e outra, não precisa de softbox, só precisa de uma iluminação, de uma luz do dia, já dá pra você começar. Mas se você gosta de gravar à noite, crie uma softbox de papelão mesmo, tá? É bem baratinho, acho que você não vai gastar nem 10 reais pra você fazer uma. Porque no final das contas você só precisa de uma lâmpada. A lâmpada vai custar uns 3 reais. Né? E o resto papelão você acha na rua. Enfim, o resto aqui, pelo que eu tô olhando, praticamente não tem custo. Você acha que você vai precisar de um fio, né, para conectar a lâmpada. Enfim, é baixo o custo, dá para você começar de baixo, tá? Não precisa ter o melhor celular, você pode investir em poucas iluminação, já vai dar um resultado legal. Mas, enfim, usando pouca coisa você já consegue criar muita coisa. Tá? Só comece a passar sua mensagem. A única coisa que ninguém vai conseguir roubar de você é a sua mente, é o que você tem dentro da mente, tá?
Ninguém consegue roubar o que tem dentro da sua mente. Então é uma coisa pessoal sua. Tudo que eu falo aqui é coisas da minha vivência, coisas que eu aprendi, coisas que não tem como ninguém me copiar, a não ser depois que eu exponho, né? Mas depois que eu expus, aí sim. Mas a princípio, tô sendo o mensageiro da primeira mensagem mais pessoal possível. E é isso, tá? Só comece a criar. Você não sabe quantas portas você vai poder abrir a partir do momento que você começar a criar conteúdo. Eu vejo o social media, eu sigo o social media da CIMED. O cara era um videomaker assim, desconhecido. E ele começou a criar vídeos para a rede social dele. E aí depois pegou uma padaria para fazer, né, uma padaria já famosa. Começou a cuidar da padaria da pessoa lá, da senhora. E aí agora ele foi selecionado para trabalhar, ser o social media do CEO da CIMED, do João Adib, né? Então, é porque ele começou a se aparecer, ele começou a mostrar, começou a criar portfólio, criar um arsenal de vídeos onde as pessoas conseguem mensurar a qualidade do trabalho dele. E aqui é uma forma de você já ir começando a documentar, você aprendendo a falar, você aprendendo a ser mais sucinto, mais objetivo. Igual, quando eu fiz o vídeo de 28 minutos, eu percebi que eu não consegui ser o sucinto o suficiente. Eu passei muita informação. É como se fosse uma aula ali, né? Eu deveria ter nomeado como uma coisa diferente. Mas como eu tô no desafio dos 113 vídeos até meu aniversário, e hoje é o dia 80, então aquilo ali foi uma forma de, tipo, dar um aulão, né? Meio que um aulão. Mas enfim, aqui é uma escola, aqui é uma escola. Eu tô aprendendo a ser mais sucinto, mais objetivo nas minhas palavras todos os dias, todos os dias. E é isso. Concluindo aqui, 5h30, né? Me preparar aqui para ir pro CrossFit. Conclusão de tudo, tá? Conclusão de tudo. Sua vida é interessante sim, só depende do jeito que você vai conseguir mostrá-la, tá? Existem pequenas histórias dentro de pequenos minutos que você não consegue ver, que você vai, é possível você contar, só precisa aprender a contá-las de uma perspectiva muito legal, tá? Dá pra você fazer história até mesmo de uma caneca, deixar uma caneca interessante, criando uma história em cima dela. Dá pra você fazer isso. Histórias conectam, tá? Desde o tempo das cavernas, histórias conectam. E é isso, tá? Sua vida é interessante sim, só comece e você vai ver as oportunidades que vai se abrir na sua vida. É isso, tamo junto, falou, valeu.